Olá, pessoal do segundo ano. Gente, como essa semana e a semana que vem, o Lauro pediu para a gente ficar com a parte de revisão, né? Fazer uma revisão do conteúdo que vai ser cobrado no simulado online que vocês vão fazer na sexta-feira. Eu resolvi colocar a parte de espelhos, né? A gente viu espelhos planos em sala e espelhos esféricos a gente trabalhou já à distância, né? Então, para ter uma ideia até mesmo do que vocês conseguiram pegar aí nesse nosso trabalho à distância, tá? Então, eu coloquei para vocês no portal uma lista de atividades revisionais que vocês vão fazer para mim para a semana que vem, tá? E vou discutir aqui com vocês hoje a lista passada que vocês já tinham feito, né? Que uns me enviaram e que surgiu algumas dúvidas aí que me mandaram no privado, então eu resolvi, para a gente fazer um geralzão, resolvi corrigir essa lista aqui para vocês, tá? Então, só colocando na simulação que vocês têm do Bernoulli, que eu tenho aqui do PET, a gente relembrar. Ó, o espelho plano, a gente sabe que você tem sempre a imagem virtual, né, direta, formada atrás do espelho e do mesmo tamanho do objeto, mesma distância, mesmo tamanho do objeto, né? O espelho côncavo, vocês viram que vai depender de onde a gente coloca o objeto. Então, se o objeto estiver antes do centro, imagem menor e de cabeça para baixo. Objeto em cima do centro, imagem igual e de cabeça para baixo. Objeto entre o centro e o foco, imagem maior e de cabeça para baixo. Objeto em cima do foco, os raios vão paralelos, não forma imagem. Então, aqui é que você serve para colocar uma lâmpada e utilizar numa lanterna para os raios refletirem paralelos, né? E quando eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, é o momento que eu consigo uma imagem maior e virtual. Então, sempre a virtual não fica de cabeça para baixo e fica atrás do espelho. A real fica de cabeça para baixo e fica na frente do espelho, certo? Lembrando que só o côncavo forma imagem real. E o convexo só forma um tipo de imagem, né? Então, você pode aproximar ou afastar, ó, tanto faz. A imagem vai estar sempre sendo menor que esse objeto, né? E formada atrás do espelho. Tanto é que ela é virtual, não fica de cabeça para baixo, tá? Aqui no PET a gente também tem essa simulação, né? De repente mais visível, só que aqui a gente só tem para o espelho côncavo, tá? Então, olha lá, ó, eu vejo aqui a imagem ficando menor e de cabeça para baixo, né, antes do centro. Se eu vou aproximando, ó, tentando achar o centro aqui, eu chego no momento que elas ficam iguais, né, de cabeça para baixo. Depois eu vejo o momento que ela fica maior, né, e de cabeça para baixo. E eu tenho um momento que não forma imagem, que é onde os raios vão paralelos. Joia? E aqui, gente, é quando você forma a imagem virtual, tá vendo? E que não fica de cabeça para baixo, ó, lápis para cima, imagem para cima, bonitinho. Então, fica formando ali para vocês, tá? Então, aqui mais ou menos, aqui é uma situação de lente, mas é só para vocês terem uma ideia. Mais à frente a gente vai brincar mais com isso, é só para ver a nitidez, certo? Agora, gente, eu quero trabalhar os exercícios e a gente fazer um geralzão. Então, o primeiro exercício fala o seguinte: um objeto é colocado 10 centímetros de um espelho côncavo, de distância focal 20 centímetros. Então, eu já sei, distância do foco até o vértice é 20. O objeto está a 10, então o objeto está entre o foco e o vértice. O que acontece com o objeto entre o foco e o vértice? A gente acabou de ver. Entre o foco e o vértice, você tem uma imagem virtual e maior no seu espelho côncavo. Então, ó, acabou. Virtual e maior que o objeto. Letra D, tá? Então, aqui eu só tinha que saber a análise das posições, mais nada, tá bom? Olha a 2.
Um objeto encontra-se a 5 centímetros de um espelho convexo. Lembra que o espelho convexo pode estar 5, pode estar 10, pode estar 20, não interessa. Se for um espelho convexo, ele só forma um tipo de imagem, virtual e menor, atrás do espelho. Então, tá aqui, ó, objeto, a imagem tá lá atrás do espelho, virtual e menor. Então, beleza. Convexo não forma real, convexo só forma virtual e forma uma virtual diminuída, menor que o objeto. Beleza? Então, também só analisando o tipo de imagem do convexo. O 3 fala o seguinte: em um farol de automóvel, tem-se um refletor construído por um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz, uma lâmpadazinha, né? O farol funciona bem quando o espelho é. Então, gente, como que o farol funciona? Na verdade, você tem que colocar a lâmpadazinha exatamente no foco para que os raios saiam paralelos. É isso daqui, olha, que a gente acabou de ver na simulação. Eu coloco ali, olha, aquela lâmpadazinha que como se fosse essa vela seria a lâmpada, exatamente no foco para que os raios sejam refletidos paralelos. Quanto mais paralelos, gente, eles forem refletidos, mais longe você consegue enxergar. Então, o funcionamento do farol de uma lanterna é esse, você conseguir enxergar o mais distante possível. Então, a lâmpada tem que ficar exatamente no foco para os raios serem refletidos paralelos. E o único espelho que faz isso para a gente é o côncavo, tá? Então, convexo de jeito nenhum, porque o convexo espalha os raios de luz, e espalhar você vai enxergar só pertinho, né? Então, tem que ser um côncavo para concentrar e concentrar os raios de forma paralela, né? Então, côncavo e o filamento vai ficar onde? No centro ou no foco? O filamento tem que ficar no foco, ou seja, a lâmpada tem que estar no foco, tá bom? Então, essa é a função de uma lanterna, né? De um farol. O motorista agora começa os exercícios que às vezes dão mais trabalho, né? Que são os exercícios de continha. Então, vamos ter atenção aí. O motorista de táxi utiliza 2 espelhos. Um interno, que é plano, o outro lateral, que é convexo e que tem 2 metros de distância focal. Já vou pegar esse dado aqui, ó. Ele é convexo e tem 2 metros de distância focal. Gente, o convexo, a distância focal dele tem que ser negativa. Então, tem que tomar cuidado. O exercício não te conta isso. Você que tem que adotar. Se é convexo, põe negativo para o F. Se é côncavo, deixa positivo. Então, como eu sei que é convexo e a distância focal vale 2, eu tenho que colocar menos 2 metros, tá? Pelo espelho plano, ele vê um motociclista a uma distância de 6 metros. Vocês sabem que no espelho plano, a imagem e o objeto estão à mesma distância. Então, quer dizer que o objeto, que é o motociclista, está a 6 metros do espelho. Então, vou colocar. O que é o P? Distância do objeto, 6 metros, tá? Pelo espelho convexo, o motorista do táxi vê a imagem do motorista, do motociclista lá, a qual distância? Então, vamos lá, gente. Eu quero pelinha, a distância da imagem no espelho convexo, né? Porque no plano seria igual. Eu quero saber a distância da imagem no convexo. Então, eu vou para a equação de Gauss, vou fazer minha continha. 1 sobre F é igual a 1 sobre pelinha mais 1 sobre P, tá? Vai ficar menos 1 sobre 2, por quê? 1 sobre a distância focal. Ficou menos, porque ele é convexo. Se é convexo, o foco é negativo. 1 sobre 6, gente, distância do objeto sempre positivo. Então, 1 sobre 6 e 1 sobre o pelinho, tá? Detalhe aqui também, galera. O que você está procurando, que é o pelinha, você não põe sinal. Por mais que você saiba o sinal dele, não coloca. Só coloca quem você já tem valor, igual foco. Eu já tenho valor, então sei que ele é negativo, coloco o sinal. Quem você está procurando, deixa quietinho, tá? Então, eu vou isolar. Agora é matemática, ó. Menos 1 sobre 2 passa para lá, menos 1 sobre 6, deixa a letra de um lado, o número do outro. Tira o mínimo só do lado de cá. 6 por 2 dá 3, 3 vezes menos 1, menos 3. 6 por 6 dá 1, menos 1, né?
tirei o mínimo, menos 4 aqui, multiplico cruzado, 6 multiplico cruzado, sei que o P' deu menos 1,5 metros, tá? Menos 1, por quê, gente? Lembra do vídeo que eu mandei para vocês? Ó, o foco pode ser positivo ou negativo. Ele é negativo se o espelho for convexo. O P' pode ser positivo ou negativo. Quando que o P' é negativo? Quando a imagem é virtual. Então, como eu achei negativo, eu estou afirmando que essa imagem é virtual. E vocês sabem, toda vez que eu tenho espelho convexo, a imagem é virtual, tá? Então, a distância é 1,5. O negativo é só porque eu estou provando que é uma imagem virtual. Então, sempre quando for fazer exercício de conta, olhar, galera, sinal do P' e sinal do F, porque pode ser positivo ou negativo. O P, sempre positivo, não preciso me preocupar. Olha esse aqui, esse bem tranquilo. Deu um símbolo aqui, uma imagem, um objeto aí para vocês, e está perguntando, colocando essa imagem diante de um espelho convexo, esse objeto, né, diante de um espelho convexo, qual a imagem que a gente vai ver? Gente, espelho convexo só forma imagem virtual e menor. Se é virtual, ela não fica de cabeça para baixo. Então, vocês já vão jogar fora isso tudo aqui, ó. Cabeça para baixo, cabeça para baixo, cabeça para baixo. A B sai, a C sai e a D sai. Tanto é que são maiores, tá? A E eu jogo fora porque é maior. A única menor e virtual é a letra A, tá? Menor e virtual. Virtual, mesma coisa que direta, não fica de cabeça para baixo. Então, com certeza, a única que bate é a letra A, tá? Então, esse bem tranquilo. Olha esse outro aqui, também continha. O espelho esférico convexo de um retrovisor de automóvel tem raio de 80 centímetros. Vamos lá, gente. É convexo. Se é convexo, o raio é negativo, o foco é negativo. Se o raio vale 80, o foco vale 40. O que a gente aprendeu? O raio é o dobro do foco. Então, se eu tenho um raio 80, o foco é 40. Negativo, porque é um espelho convexo, tá? Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo uma imagem 20 vezes menor. Então, esse aqui a gente tem que tomar cuidado, que é a relação de ampliação. Gente, quantas vezes aumentar a imagem? Aumenta a distância da imagem. Quantas vezes diminuir a imagem? Diminui a distância da imagem. O objeto quer saber a distância do objeto. Ele quer saber o P. Então, P é o que eu não sei. Quem vai ser o P'? Vai ser o P dividido por 20. Por quê, Renata? A imagem ficou 20 vezes menor, então a distância da imagem, que é o P', tem que ser 20 vezes menor que a distância do objeto. Por que que eu coloco negativo? Porque eu estou afirmando que esse aqui é o valor do P', tá? E se é espelho convexo, convexo só dá imagem virtual, então P' é negativo. E aí, gente, é jogar na nossa equação de Gauss. Um F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vou, ó, menos 1 sobre 40, negativo porque é convexo, 1 sobre P, deixo ele quietinho, que é quem eu estou procurando, menos 1 sobre P', lembrando que o P' é P sobre 20, negativo porque é convexo, é virtual. E eu estou adotando um valor de P', que é P sobre 20, tá? Se eu estivesse procurando o P', gente, eu não colocava sinal, mas eu adotei um valor para o P', que é P sobre 20. Por isso, eu tenho que colocar o sinal. Então, matemática, ó, menos 1 sobre 40 ficou, o P ficou, só multipliquei aqui, ó, numerador pelo inverso do denominador, ficou menos 20 sobre P. Então, ficou fácil. Do lado de cá eu tenho o mesmo denominador, então multipliquei P com menos 1 menos P, e aqui, gente, 1 menos 20 menos 19, vezes 40 menos 760, né? Então, eu descobri que o P vale 760, provando para vocês, o P tem que dar positivo porque é distância do objeto. Então, 7,6 metros seria a letra C aí da atividade de vocês, beleza? Agora, gente, o 7, ó, outro de continha. Deseja-se formar uma imagem real de um objeto sobre uma tela e dela dista 5 metros através de um espelho. A distância
do objeto ao espelho deve ser igual a 15 centímetros. Então, eu tenho a distância do objeto, que é 15, tá? E eu quero formar uma imagem a 5 metros, numa tela aí a 5 metros do espelho. Então, gente, distância da imagem, 5 metros. O exercício te afirmou que a imagem é real. Se a imagem é real, o P' é positivo. Eu só substituir aqui porque, gente, o P', que é a distância da imagem, está em metros. O distância aqui do objeto, que é o P, está em centímetros e a altura está em centímetros. Então, resolvi deixar tudo em centímetros. Então, passei 5 metros para centímetros. 5 metros são 500 centímetros. Então, a distância da imagem, 5 metros, 500 centímetros. Distância do objeto, 15 centímetros. O tamanho, a altura do objeto, que eu chamo de O, né? O tamanho do objeto, 2 centímetros. Aí pediu pra gente determinar o tipo de espelho, tá? Gente, primeiro, qual é o único espelho que forma a imagem real? É o côncavo. Então, letra A eu não posso errar. Só o côncavo forma imagem real, tá? Então, só o côncavo. O tamanho da imagem e se ela é direta ou invertida. Direta ou invertida também tá fácil de resolver. Imagem real, toda vez que ela é real, ela é o quê, gente? Invertida. Real significa ficar de cabeça para baixo, formar na frente do espelho. Então, ela é real, ela é invertida. Agora, eu só quero saber o tamanho da imagem. Então, fica fácil. Eu tenho P', que é a distância da imagem, eu tenho P, que é a distância do objeto, e eu tenho O, que é o tamanho do objeto. Então, eu vou na nossa relação de aumento. I sobre O é igual a P' sobre P, tá? Então, I sobre 2 igual a 500 por 15. Multiplico o cruzado, sei que essa imagem vai ter um tamanho de 67 centímetros. Beleza, gente? Então, aqui nem precisei de equação de Gauss. Eu quero o tamanho da imagem, só jogo aqui porque eu já tinha os outros 3. Tá bom? Agora, olha aí, o 8. Eu tenho um espelho esférico côncavo que conjuga um objeto real a 40 centímetros do seu vértice, tá? Então, o que a gente já tem aqui? Distância do objeto. O objeto está a 40 centímetros do vértice. Então, o P vale 40 centímetros. Sempre colhe os dados, tá, gente? Uma imagem direita, ó, outro dado importante. Toda vez que ela é direita, ela é virtual. Fica atrás do espelho, não fica de cabeça para baixo. Então, direta é virtual, né? Invertida é real. Então, se falou que é direta, é porque ela é virtual. Lembra que o P' é negativo quando é virtual. E 2 vezes menor. Então, vamos lá, gente. Qual é o único espelho que dá a imagem virtual e menor? O convexo. Então, você já eliminou letra A e letra B. Só o convexo dá a imagem virtual e pequenininha, tá? Então, eu já tenho certeza que só pode ser ou C, ou D, ou E. Então, eu vou meter bronca, gente. A imagem é 2 vezes menor, mesmo raciocínio do outro. Se a imagem é 2 vezes menor que o objeto, o P' tem que ter uma distância 2 vezes menor. Qual que é a distância do objeto? 40. Então, qual que vai ser a distância da imagem? 20, 2 vezes menor. Por quê? Porque falou que o tamanho é 2 vezes menor, então a distância é 2 vezes menor. Coloquei menos 20. Por que você pôs menos 20, Renata? Porque é uma imagem virtual. Se é virtual, tem que colocar o P' negativo. Então, vamos embora, ó. Renata, eu sei que o espelho é convexo, eu vou colocar o F negativo? Não, porque você não tem o valor dele, você só coloca em quem você adotou valores, tá? Eu sei que o P' é metade do P, então eu adotei o valor dele, eu ponho sinal. Quem eu estou procurando, que é o F, não põe sinal, você vai achar o sinal. Então, eu vou lá, equação de Gauss, 1 sobre 40, que é a distância do objeto, menos 1 sobre 20, que é a distância da imagem. Tirei o mínimo aqui, 40 por 40, 1, 40 por 20, menos 2. Então, ó, menos 1 com menos 2, deu aqui, ó, desculpa, 1 com menos 2, menos 1, né? Multipliquei cruzado, deu menos 40 centímetros, provando que é convexo, tanto é que o valor deu negativo.
Então, ele é convexo